Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, eu sou estudante de medicina do 7º semestre do UniCeub, e assim como vocês, eu também participei da Olimpíada Brasiliense de Neurociências, quando eu estava no ensino médio, lá em 2017, e foi uma experiência muito única para mim, né? Foi o meu primeiro contato direto com a medicina, então é um evento que eu tenho um carinho muito grande e eu espero que eu possa contribuir aí na trajetória acadêmica de vocês, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre miastenia graves. Vamos começar? Para começar, né, na introdução, eu estou partindo do pressuposto que vocês já assistiram às aulas sobre transmissão do impulso nervoso, que é um conteúdo aí que é pré-requisito para a gente entender essa patologia. Mas, enfim, a miastenia graves, ela vai ser uma doença autoimune que vai afetar a porção pós-sináptica da junção neuromuscular. E ela vai ser caracterizada ali principalmente por fraqueza e fadiga da musculatura esquelética, né? Após você usar essa musculatura de forma repetida, você tem essa fraqueza e essa fadiga que vai envolver uma recuperação ali parcial quando você tem o repouso daquele paciente, né? Essa fraqueza e essa fadiga que eu citei, elas podem ser limitadas a grupos musculares específicos, como os músculos oculares, principalmente, né, os músculos faciais, bulbares, ou ela pode ser generalizada. Dito isso, vamos para a epidemiologia da miastenia graves, né? A incidência da miastenia, ela varia aí de 1 a 9 por milhão de habitantes, e a prevalência de 25 a 142 por milhão de habitantes, sendo que você tem um discreto predomínio dessa doença no sexo feminino, esse predomínio é de 68% ali nas mulheres, e a idade de início, ela é bimodal, sendo que o pico de ocorrência, ele ocorre entre os 20 e os 34 anos para as mulheres, e entre os 70 e os 75 anos, né, para os homens. Vamos para a fisiopatologia, que geralmente é onde vocês têm mais dificuldade, né? Para a gente entender a fisiopatologia da miastenia, a gente tem que entender o que é a acetilcolina. E a acetilcolina, ela é um mediador químico que vai atuar como um neurotransmissor e é um mediador que apresenta inúmeras funções nos mais diversos sistemas do corpo humano. Mas para a miastenia, a gente tem que compreender, a gente tem que focar que a acetilcolina ela vai apresentar uma participação na despolarização e na contração da célula muscular. Então, guardem essa informação. Tá. Aí, o que acontece na miastenia graves? Eu já falei que é uma doença autoimune e ela vai levar à diminuição na disponibilidade dos receptores nicotínicos de acetilcolina. Então, em 80% dos casos dessa doença, você tem uma redução numérica desses receptores nicotínicos de acetilcolina. E como que eles são reduzidos? Você tem uma destruição desses receptores a partir de anticorpos circulantes ali. Então, eles são inativados a partir desses anticorpos. E quando você reduz numericamente esses receptores de acetilcolina, né, a partir de um ataque imunológico mediado por anticorpos, você tem uma destruição progressiva da placa motora e uma interrupção da transmissão neuromuscular. E é por isso que o paciente ele vai apresentar fraqueza, uma fraqueza flutuante, ele vai apresentar fadiga, que vão melhorar quando ele repousa e vão piorar quando ele faz um exercício físico, quando ele está estressado, quando ele está ansioso, quando ele está com uma infecção associada à miastenia, e em outras situações também, como a gravidez, a menstruação, enfim. Essa fraqueza, ela pode ser limitada a grupos musculares específicos, como eu tinha falado anteriormente, ou ela pode ser generalizada. A gente tem essas duas formas de apresentação. Eu coloquei aqui também uma imagenzinha que ajuda a clarear esses conceitos na cabeça de vocês. Então, é uma imagem, né, que mostra muito bem os locais de envolvimento no distúrbio de transmissão neuromuscular, ali na membrana muscular pré-sináptica e pós-sináptica. Então, aqui à esquerda da imagem, o que a gente está visualizando?
você tem a visualização da transmissão normal, né, do impulso nervoso, que vai envolver ali o influxo de cálcio, induzido pela despolarização, e aí esse influxo de cálcio vai estimular a liberação de acetilcolina nas vesículas sinápticas. Essa acetilcolina, depois que ela é liberada, ela vai se ligar aos receptores dela, né, aos receptores de acetilcolina, e ela vai despolarizar a membrana muscular pós-sináptica. Então, essa é a fisiologia normal, né, do envolvimento dos distúrbios, né, da transmissão neuromuscular. Quando a gente tem uma patologia, que é o caso da miastenia gravis, a gente tem essa visualização aqui da imagem à direita. Tem um distúrbio da transmissão que vai resultar ali na degradação dos receptores de acetilcolina, né, induzidos por anticorpos. E aí a gente vai ter toda aquela manifestação que foi citada na fisiopatologia e que a gente vai voltar de novo, né, nas manifestações clínicas, que inclusive é o próximo slide. Já vou passar. Aqui eu tenho um mapazinho mental, né, sobre as manifestações clínicas da miastenia gravis. E tem uma coisa que eu queria citar para vocês também, que eu não citei lá na hora da fisiopatologia. Mas quando você tem um paciente que tem uma sorologia negativa para os anticorpos de acetilcolina, a probabilidade de ser uma doença também mediada imunologicamente é muito alta. Então, você tem grande parte desse público apresentando outro tipo de anticorpo, que é o anticorpo contra o receptor tirosina-quinase músculo específico. A gente chama ele de MUSC. Então, guardem essa informação, que ela também é importante, né? Quando a gente fala de diagnóstico, ela é importante, tem uma utilidade diagnóstica importante. Mas, enfim, vamos voltar para as manifestações clínicas. A miastenia gravis, ela é uma doença que tem um início possível em qualquer idade, sendo que o fator desencadeante ali da produção de anticorpos, ele é desconhecido, mas a gente sabe, né, tem vários estudos que comprovam que a doença está associada a anormalidades no timo, ao hipertireoidismo e a outras doenças autoimunes, né, como a artrite reumatoide, como o lúpus eritematoso sistêmico. É uma condição que se caracteriza por seguir uma evolução lenta, uma evolução progressiva, com a fraqueza flutuante e a fadiga fácil nos músculos voluntários, né? Sendo que você tem uma predileção pelos músculos oculares externos e pelos músculos cranianos, incluindo os músculos mastigatórios, os músculos faciais, os músculos faríngeos, laríngeos, e em casos mais graves também, de evolução mais exacerbada, a gente tem a musculatura respiratória e dos membros que também pode estar afetada, né? Então, são dados aí que a gente precisa prestar atenção quando a gente pensa na manifestação clínica do paciente. Ela é caracterizada por um paciente que acorda de forma normal, mas que ao longo do dia ele vai progredir aí para fadiga, para astenia, para uma intolerância aos exercícios físicos, e são sintomas que costumam oscilar em relação à sua intensidade durante o dia, né? Então, você pode ter prazos mais longos ou remissões que podem durar aí de dias a semanas. É isso, de manifestações clínicas. Aqui é um quadrinho com os possíveis diagnósticos diferenciais da miastenia gravis. O principal deles é a esclerose lateral amiotrófica, a ELA. O segundo são as lesões intracranianas com efeito de massa, a síndrome de Lambert-Eaton, desculpa, pronunciei errado, lesões de tronco encefálico que podem causar achados oculares de nervos cranianos, intoxicações por algumas substâncias, como os organos fosforados, o botulismo, a oftalmoplegia externa progressiva, né, que corresponde à miopatia mitocondrial, distrofia óculo-faríngea e disfunção da junção neuromuscular induzida por fármacos específicos, como a penicilamina, quininas, aminoglicosídeos, enfim. Todos esses aí são os nossos possíveis diagnósticos diferenciais para miastenia gravis. Como é que a gente faz o diagnóstico, né, dessa doença? Em primeiro lugar,
história clínica detalhada e achados, né, dos exames físicos, eles vão dar ali as pistas iniciais mais importantes da definição da miastenia graves. Mas os exames complementares, os testes laboratoriais confirmatórios, eles também são essenciais para o diagnóstico dessa patologia autoimune. Em primeiro lugar, a gente tem um estudo eletroneuromiográfico. Esse estudo ele vai conter um teste de estimulação elétrica repetitiva, né? E é o teste de escolha para avaliação de pacientes com potencial disfunção da junção neuromuscular. Então, é o método diagnóstico mais resolutivo entre os métodos disponíveis que a gente tem. Em segundo lugar, a gente tem a dosagem, né, de níveis de anticorpos séricos para os receptores colinérgicos. E, como eu tinha falado antes das manifestações clínicas, os pacientes que têm ausência desses anticorpos séricos para os receptores colinérgicos, eles podem apresentar a presença dos anticorpos contra o receptor tirosinoquinase músculo específico, que é o anti-MuSC. Então, isso aí é uma curiosidade importante para a gente saber ali a respeito da miastenia graves. E, por fim, os testes farmacológicos mais comumente utilizados são os testes com o hidrofônio, né, o Tensilon. Ele é aplicado via intravenosa, e, alternativamente, a gente tem também a administração da neostigmina, né, via intramuscular. Então, são os principais parâmetros diagnósticos aí da miastenia graves. Em relação ao tratamento, a gente tem os fármacos anticolinesterásicos, é a base do tratamento, sendo o medicamento aí de escolha a piridoxigmina. É um medicamento que vai inibir de forma transitória o catabolismo da acetilcolina, e isso aumenta a quantidade, né, e a duração desse neurotransmissor ali na fenda sináptica, e, consequentemente, é um paciente que vai apresentar melhora da força muscular. A gente tem os corticosteroides, o principal representante deles é a prednisona, é o agente imunossupressor mais comumente utilizado na miastenia, seguido da azatioprina, que também é um agente imunossupressor, e pode ser usado em pacientes com doença grave ou doença progressiva, né? Outras opções de agentes imunossupressores são a ciclosporina e a ciclofosfamida. A gente tem a plasmaférese, né? A plasmaférese é um tratamento que se assemelha à hemodiálise, então o sangue da pessoa ele é retirado e esse plasma vai ser separado, ele vai sofrer um processo de filtração em que os anticorpos envolvidos na fisiopatologia da doença, eles são removidos e o plasma livre, né, dessas substâncias, ele vai ser devolvido ao organismo. Pode ser usado para obtenção da melhora temporária, né, em pacientes que pioram de forma rápida ou durante uma crise miastênica. E a gente tem também as imunoglobulinas intravenosas, né, que são usadas para conferir um benefício temporário, né, em circunstâncias similares àquelas que a gente utiliza a plasmaférese. Outras abordagens terapêuticas, elas consistem na timectomia e nos cuidados de suporte também daquele paciente. Aqui eu separei uma videoaula, né, a título de curiosidade, de um canal chamado Osmoses. É um canal que me ajudou muito no ciclo clínico, no ciclo básico da faculdade. Então, para quem tem essa curiosidade a mais sobre a miastenia, eu indico muito, tá bem aqui o link. Hoje em dia o YouTube disponibiliza vários recursos, inclusive a tradução. Infelizmente é uma videoaula que ela foi feita na linguagem inglesa, mas você pode utilizar a ferramenta do YouTube de tradução e acompanhar na língua portuguesa também. Então, eu indico muito, eu vou deixar o link aqui para vocês visualizarem depois, para sedimentar melhor o conteúdo. E vamos resolver algumas questõezinhas acerca do conteúdo que a gente acabou de abordar, sobre a miastenia graves. Então, questão número 1. A miastenia graves é caracterizada, né, caracteriza-se por uma história detalhada dos sintomas de fraqueza muscular e fatigabilidade. Sobre a miastenia, é correto. Letra A. A miastenia graves é uma doença autoimune da porção pré-sináptica da junção neuromuscular, caracterizada por fraqueza flutuante que piora com repouso e melhora com exercício. Ela não piora com repouso, ela melhora com repouso e ela piora com exercício. Então, essa alternativa está errada. Letra B, com relação aos dados epidemiológicos, a idade de início é bimodal,
sendo os picos de ocorrência em torno de 70 a 75 anos para mulheres e 20 a 34 anos para homens. Está errada também. O pico de ocorrência para mulheres é de 20 a 34 anos, né? E de homens é de 70 a 75 anos. Então, ele inverteu aí a idade entre os homens e as mulheres. Letra C. A fisiopatologia da doença envolve diminuição na disponibilidade dos receptores nicotínicos de acetilcolina através de sua inativação ou destruição por anticorpos circulantes. Essa aqui é a alternativa certa. Com certeza é a alternativa certa. Letra D. O grupamento muscular menos afetado nessa doença é o dos músculos oculares. Gente, é o grupamento muscular mais afetado. Essa alternativa está muito errada. E letra E, são manifestações clínicas da miastenia graves: parestesia, fraqueza muscular, hiporreflexia, cegueira e dor. Essa alternativa nem preciso comentar porque está errada, né? Parestesia, hiporreflexia, cegueira, a gente não comentou sobre isso durante a aula. Enfim, a alternativa de escolha correta é a letra C. Então, próxima questão, questão número 2. A miastenia graves é caracterizada por ser a doença mais comum que afeta a transmissão sináptica, a qual pode ocorrer em qualquer idade e resulta em alterações na junção neuromuscular que determinam fatigabilidade muscular no esforço repetitivo. Qual das afirmações abaixo é incorreta em relação a essa doença? Então, ele quer a alternativa incorreta. Letra A fatigabilidade muscular pode ser limitada a grupos musculares específicos ou ser generalizada. Tá certo, eu falei isso várias vezes. A miastenia ela tem diversas formas de apresentação. Diversas não, né? São duas. Essa específica e a generalizada. Então, essa alternativa tá certa. Letra B. O desencadeante da produção de anticorpos é desconhecido, mas a doença está associada a anormalidades no timo, hipertireoidismo e outras doenças autoimunes, como a artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico. Essa alternativa também está certa. A gente comentou isso, inclusive, na parte de manifestações clínicas da aula. Letra C. A dosagem dos níveis de anticorpos séricos para receptores colinérgicos não apresenta utilidade para o diagnóstico da doença. Nossa, essa alternativa está muito errada, né? Inclusive, é um dos principais parâmetros diagnósticos para miastenia graves, tem uma utilidade diagnóstica altíssima. Então, a alternativa incorreta, a resposta dessa questão é a letra C. Mas vamos continuar para as opções seguintes, né? Letra D. Com relação aos dados epidemiológicos, há um discreto predomínio da patologia em mulheres. Tá certo, a gente falou disso no tópico de epidemiologia da aula. E letra E. A doença pode ter um desfecho fatal caso o tratamento com fármacos não seja bem sucedido, decorrente de complicações respiratórias, como a pneumonia aspirativa. Essa opção também está certa. Então, a resposta da questão número 2, a afirmativa incorreta, é a letra C. Vamos para a próxima e para a última questão. Questão número 3. Assinale a alternativa que não se encaixa entre as opções terapêuticas utilizadas durante o tratamento da miastenia graves. Letra A, prednisona. A gente acabou de falar de tratamento e prednisona é um corticosteroide utilizado, né, no tratamento da miastenia. A azatioprina também é um agente imunossupressor utilizado. Piridoxigmina é um fármaco anticogesterásico também muito utilizado no tratamento da miastenia. Então, letra A, letra B e letra C estão certas. Letra D, plasmaférese e imunoglobulinas intravenosas também está certo. Letra E, cloreto de alcurônio. Gente, a gente não falou de cloreto de alcurônio em momento nenhum na aula. Então, com certeza, essa é a alternativa incorreta. Não é uma opção terapêutica para miastenia graves. Essas aqui foram as referências que eu utilizei na montagem da nossa aula. Se for do interesse de algum de vocês, tem um link, tem tudo explicadinho aqui para vocês acessarem depois. E é isso, gente. Muito, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma na construção, né, do conhecimento, na solidificação do conhecimento de vocês. E eu estou deixando aqui o meu e-mail para vocês entrarem em contato comigo ou para tirarem alguma dúvida, né, sobre o tema da aula de hoje. E também eu deixei aqui o meu login não, né?
o meu usuário do Instagram, se você preferir tirar dúvidas por lá, ou enfim. É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada.